Atitude Popular. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Esse vai ser o terceiro sorteio e já está bem aí. Para participar, compre agora mesmo um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120 e garanta a sua participação. 85 99662 2120. Nós precisamos do seu apoio para a Rádio Atitude Popular continuar sendo a rádio dos movimentos sociais. Olá, através da Rádio Atitude Popular, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Nosso bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que compõem a rede pelo Facebook, canal do YouTube, no Instagram e nas rádios parceiras. Também aos nossos ouvintes e internautas de todo o mundo. Produção do programa Esdras Gomes e Clícia Fontinelli. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção-geral da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior, com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintufse, Sindiconte, Sindojus, Adufse. Está no ar, Democracia no Ar, ao comando do jornalista Esdras Gomes. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pelo Instagram, YouTube e Facebook. Hoje nós estamos recebendo aqui o médico Arruda Bastos para debater um pouco sobre se a pandemia está sob controle, que eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, porque a gente tem muitos problemas no Brasil. A vacina que não chega, o atraso do governo, as novas variantes, a questão da própria corrupção, que eu acho que a gente pode dar um bate-papo aqui, se o Arruda quiser, sobre a CPI da pandemia. Acho que o que a gente achava que era negacionismo é um grande negócio, porque assim, é um lastro do Ministério da Saúde de condutas impróprias envolvendo comissionados, servidores, militares, gestores, que assustam o povo brasileiro e não são negócios de baixo valor, são negócios bilionários. Só a Covax tinha 1 bilhão e 600 milhões, com um adiantamento de 200 milhões para uma empresa em Singapura, uma coisa super suspeita, e mais coisas se avolumam e chegam. A gente vai também ouvir o nosso radialista Antônio Biapina, nosso comentarista das quintas-feiras, das terças-feiras, e a gente também agradece a todos os sindicatos que patrocinam esse programa, a todas as rádios que retransmitem a gente, a todo mundo que contribui financeiramente para manter essa rádio, e você, ouvinte, que tira uma parte de sua manhã para nos ouvir. Eu acho que você que é o principal agradecimento. Falei demais, vou fazer aqui a saudação para o Arruda Bastos e Biapina, a gente vai pedir notícias e começamos o debate. Como é que você vai, Arruda? Tá aí Itapipoca, Baturité? De onde nos fala desse Ceará grande? Como é que você vai? Hoje? Bom, boa noite, internautas. Boa noite para quem está de noite, né? Bom dia e boa tarde, meu querido amigo Biapino, para você, Esdras. Hoje, por coincidência, estou aqui em Fortaleza, né? Nem sempre estou aqui, porque eu ando muito em Itapipoca, principalmente, como eu tenho uma ação na Secretaria da Saúde e em Baturité também, essas duas cidades, eu dou uma ajuda nessa área da saúde. Mas hoje estou em Fortaleza e vi o tema bastante importante nós discutirmos, porque nós estamos incorrendo, vou adiantar, nós estamos voltando a cometer o mesmo erro do ano passado. Nós estamos voltando a ter o mesmo erro do ano passado, achar que a pandemia acabou. E ela simplesmente, vou só adiantar, ela não acabou, muito pelo contrário, e nós estamos vendo já os sinais acontecendo em outros países. E
A história vai se repetir. Começa nos outros países, depois vamos ter aqui a mesma coisa. Mas eu estou disponível, importante essa discussão com relação à CPI da pandemia, o que a CPI está descobrindo, né? Descobrindo exatamente novos rumos. O problema não era só comitê paralelo, ministério paralelo, negacionismo, kit que não tem comprovação científica. O problema era realmente dificultar a aquisição das vacinas para depois fazer negócio, que nós estamos vendo aqui, comprar vacina com intermediários, comprar vacina com atravessadores, até mesmo comprar vacina que não iam chegar no Brasil, mas que iam receber o recurso, principalmente nos paraísos fiscais aí para fora. Mas estou à sua disposição, Esdras, e também para esse bate-papo com o meu querido amigo Biapino. Não, um negócio tão escandaloso, eu não tenho todos os detalhes, eu vi a notícia ontem por alto, mas se for verdade, de que aqueles outdoors daquela Frente Médicos pela Vida foi patrocinado, parece que por uma empresa da Ivermectina, até vou conferir aqui quando eu tiver, uma empresa que faz a Ivermectina, ou que fabrica, quer dizer, que comercializa, e foram vendidos de kit de ivermectina no Brasil 70 milhões de caixas durante a pandemia. Aí até se botar R$1 em cada caixa dessa, dá 70 milhões de reais. Assim, é uma coisa assim assustadora que o Brasil vive. E o pior de tudo é que são médicos, né? Médicos que... Aí você fica pensando se foi a ideologia, ou se foi um negócio, ou se foi os dois. E se a pessoa foi por ideologia e estava com uma questão dessa, você acha que a pessoa foi boba, assim, ou queria negociar depois? Porque nós temos uma cearense nesse bolo aí, que a história vai ver o papel dela ainda. Ela vai ver o papel dela ainda. Alguns médicos, infelizmente. E você, Biapina, como vai a sua resistência? Eu estou aqui, estou vivo, portanto, acho que ainda tem uma certa força para seguir lutando, apesar das grandes dificuldades. Quero dar meu grande abraço e alegria por receber o doutor Arruda Bastos aqui conosco. Abraçar também a todos os ouvintes que estão espalhados em várias regiões do território nacional. E só por falar nessa questão esses medicamentos que o Bolsonaro inventou de prescrever como se fosse médico, pela primeira vez, foi aqui nesse programa que eu ouvi a notícia da grande quantidade de compra de cloroquina. E quem deu essa notícia foi o doutor Arruda Bastos. Num dia de terça-feira, porque é o meu dia, eu estava presente. E ele falou da quantidade absurda do estoque de cloroquina que se tinha. Ele falou a palavra 20 anos. Nós temos cloroquina aqui para 20 anos. Entretanto, a cloroquina vence. Ela não passa 20 anos, né, com seus efeitos. Ela vence. Quer dizer, fez essa denúncia, comprada na Índia. Então, no decorrer aqui da nossa fala, a gente vai falando desses pontos de ligação que esse governo construiu. Mas eu só afirmo antecipadamente, meu caro Esdras, que foi as duas coisas. Primeiro foi a estupidez, né, o idealismo estúpido religioso, como fanatismo, e também o negócio. Que o homem pensou, rapaz, os atravessadores ainda não conseguiram adquirir vamos dizer, a titulação para vender a vacina. Então, a gente vai cozinhar o galo, a gente não compra de jeito nenhum dos laboratórios até que os atravessadores tenham essas vacinas, porque fica fácil da gente fazer o esquema de propina. Isso está na cara, só uma formiga tonta não compreende isso. E eu parabenizo demais a importância da democracia, porque se não fosse a democracia, se não tivesse o STF, não tinha a CPI. E com a CPI, o povo brasileiro está conhecendo a verdade. Com você, meu caro Esdras. Não, tranquilo. Vamos aqui para o Giro de Notícias. Concordo plenamente, Biapina. É tanta coisa assim para te conversar.
Infelizmente, são tantos amigos que a gente perdeu, né? Assim, acho que eu tive em torno de uns 5 a 10 pessoas que nos deixaram. Eu acho que o Arruda Baixo também deve ter, acho que até um pouco mais, né? Assim, são pessoas que agora, após a pandemia, fariam muitas alegrias a gente, são muitas pessoas do bem, inclusive, assim, que infelizmente as almas cebosas, essa Covid levou poucas, assim, não que devesse levar alguma, mas assim, pessoas de tanta luz como Carlos Perdigão, que foi entrevistado nesse programa, o Gessé, que é do PCdoB, que foi um jovem, assim, ele tem 9 anos, uma pessoa maravilhosa, assim, infelizmente, mas a gente segue na luta, né, para honrar a história deles, vamos continuar. Giro de notícias aí, Jonathan Neto. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Pedro Castillo foi confirmado oficialmente como novo presidente do Peru na noite desta segunda-feira. Mais de um mês após as eleições, o Juizado Nacional Eleitoral declarou Castillo, do Partido Peru Livre, de esquerda, como vencedor, após todos os recursos apresentados por sua adversária, a ultradireitista Keiko Fujimori, terem sido rejeitados. A posse do novo presidente peruano está marcada para o dia 28. Castillo venceu o segundo turno das eleições realizadas nesse 6 de abril com 50,13% dos votos contra 49,87% da filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Keiko, contudo, se recusou a aceitar o resultado, acusando o adversário de fraude. Desta vez, após o anúncio do da Junta Nacional Eleitoral, Keiko disse que reconhecia a derrota para Castillo. Vou reconhecer o resultado porque é o que manda a lei, disse a candidata. Ainda se classificou como ilegítima a proclamação de Castillo. Esta foi a 3ª derrota consecutiva de Keiko na disputa presidencial. Já o novo presidente falou em unidade e agradeceu ao povo peruano. Ele disse, Pedro Castillo, obrigado povo peruano por este triunfo histórico. Chegou o momento de convocar todos os setores da sociedade para construir unidos um Peru inclusivo, um Peru justo, um Peru livre, sem discriminação e pelos direitos de todos e todas. Ao longo dos últimos 40 dias, Castillo insistiu em pedir paciência a seus eleitores à espera do resultado final. Contudo, também foi firme em defesa da vontade da maioria. Nesse sentido, seus apoiadores chegarem às ruas para afastar qualquer tentativa de golpe por parte de sua opositora. Provavelmente a gente vai ter que seguir um caminho parecido no Brasil, porque o reacionarismo, às vezes a gente acha que ele está embaixo, só porque as pesquisas eleitorais dizem o seguinte, mas a gente vai para uma batalha muito dura com esse pessoal do Bolsonaro, porque o reacionarismo não vai querer entregar para a esquerda, assim, esse setor empresarial mais conservador, o Arruda que já foi gestor sabe, esse setor empresarial conservador vai querer um governo de esquerda para fortalecer legislação trabalhista e serviço público, é difícil, é muito difícil. Então eles vão jogar tudo contra a gente. Próxima, informações da Rede Brasil Atual, próxima notícia. Atitude Popular, Giro de notícias. A CUT e as centrais sindicais organizam em conjunto com os movimentos sociais que formam a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo um grande ato pelo Fora Bolsonaro, contra o desemprego e a fome, pelo auxílio de R$600, vacinas já para todos e todas, e contra a reforma administrativa e as privatizações nas capitais e nas cidades do interior do país no próximo dia 24, neste sábado. Os dirigentes da central estão otimistas e acreditam que este será o maior dos 3 já realizados este ano, em 29 de maio, 19 de junho e 3 de julho. E para fortalecer o ato e obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a pautar um dos 120 pedidos de impeachment de Bolsonaro, inclusive o super pedido protocolado pela central, partidos e movimentos sociais estão sendo organizadas plenárias estaduais com os participantes da campanha Fora Bolsonaro. O objetivo é, inclusive, ampliar a participação de todos os segmentos que defendem o fim deste governo genocida. A unidade política dos movimentos sociais e de outros setores da sociedade para que o ato seja o maior registrado, até hoje, é destacada pelo secretário de Administração e Finanças da CUT Nacional, Ariovaldo de Camargo, e pelo diretor executivo nacional da CUT, Milton dos Santos Rezende, o Miltinho. Segundo eles, serão muito bem-vindos aqueles que quiserem se juntar à CUT e aos movimentos sociais na ocupação das ruas com a bandeira Fora Bolsonaro. É uma grande notícia, vai ser uma grande manifestação, mas para vencer o Bolsonaro, para vencer o fascismo, para vencer os militares, tem que ter amplitude.
Então, espero que não se repita cenas como a gente teve no último ato de militantes de outras organizações políticas serem agredidos. Assim, é muito importante a gente ampliar, mas se a gente decidir falar com nós, eles passam por cima, porque a gente só tem ideologia, eles têm dinheiro e dá para dividir o bolo, né? Então, a gente tem que ser amplo. Eu sei que o IBAP às vezes se coça e está ao lado de Tucano, mas a gente tem que segurar assim, os ânimos e juntar todo mundo. Informações do Brasil Atual. E a próxima notícia é o nosso sorteio. Assim, essa rádio ela tem um papel fundamental no movimento popular, a gente precisa que você compre um ponto da rifa. Vamos ouvir agora o teaser e nos ajude, colabore com esta rádio e esses movimentos sociais. Democracia no ar. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Esse vai ser o terceiro sorteio e já está bem aí. Para participar, compre agora mesmo um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120 e garanta a sua participação. Vamos iniciando aqui o bate-papo, que já está atrasado e eu acho que as pessoas querem muito saber a pergunta do programa. A Arruda Bastos, a CPI está controlada? A gente pode... Porque, por exemplo, eu acho que... Porque muita gente... Assim, só para... Acho que até um desabafo. Assim, eu morro de medo porque é um vírus invisível que você não nota, a pessoa pode... É um jogo, é um campo minado, aquele joguinho de campo minado que algumas pessoas brincavam no celular, nos antigos computadores. É pior que um campo minadinho. Então, é uma loteria, porque você pode pegar uma versão fraca do vírus, pode pegar uma versão mais pesada do vírus e passar... Se sair da intubação, é muito preocupante. E as pessoas estão lotando os bares, indo para restaurantes, fazendo festa. É um negócio assim, melhor. Eu passo pelo Instagram, eu digo, vale, assim. Mas a pandemia está controlada, Arruda, dá para poder tirar a máscara com a segunda dose, como os Estados Unidos fizeram? Dá para descansar ou não? Não dá. Principalmente por causa das variantes, né? Temos a variante Delta. Essa variante Delta está agora tornando dominante no Brasil, começando do sul para cá. Nós tivemos a variante P1, que começou da Zona Norte, começou de Manaus, né, do Amazonas, e foi para o resto do Brasil. Agora, a variante Delta, né, ela já foi encontrada em vários estados, mas está vindo com mais efetividade do Sudeste, principalmente Rio, depois São Paulo, Minas, para todo o Brasil. E é uma variante que tem um detalhe. A variante P1, ela era um pouco mais agressiva. Cada indivíduo com variante P1 podia infectar 2 outras pessoas. Essa já infecta 3,5 pessoas, ou seja, ela tem muito mais potência de infectar as outras pessoas, de contaminar outras pessoas, do que as variantes anteriores, né? Nós estamos vendo isso no mundo, Então, é o que eu falei no início do programa. Não podemos facilitar. E os governos responsáveis, e eu tenho muitas vezes elogiado algumas condutas do governo do Ceará, do Comitê de Enfrentamento à Covid aqui do Estado, vão colocar o pé no freio. Não adianta seguir, é bonito você tirar a máscara, é bonito você dizer acabou tudo, dia da liberdade total. Não estamos para isso ainda. Nós vacinamos com 2 doses 16% da nossa população, 16% para 17%. É muito pouco. Nós estamos vacinando em primeira dose até agora 40 e tantos por cento, chegamos a 50% dos brasileiros possíveis de se vacinar com primeira dose. Isso não garante imunidade. Nós temos que pensar, não é nos 50, 40 e tantos por cento vacinados em primeira dose. Nós temos que ver os vacinados com 2 doses ou vacinados com a vacina, que é a dose única. E aí está na casa de 16% para 17%. Para atingir 70%, olha, tem um chão longo para se percorrer. Então, nesses outros países, eles podem ter uma desculpa, podem ter um álibi, os cientistas, os comitês,
alegando que lá eles já alcançaram 60% de vacinação de segunda dose, 70% de vacinação de segunda dose. Mesmo assim, esses países estão começando a rever algumas posições tomadas há meses atrás. Aqui, longe disso, nós não temos essa quantidade de pessoas vacinadas com segunda dose, nós temos essa variante que está comprovadamente circulando no Brasil e vai se tornar dominante, porque uma variante com esse potencial vai dominar os infectados daqui para frente. Então, não tem como pensar em retirar a máscara, não tem como pensar em flexibilizar mais do que já foi flexibilizado. Já estamos muito flexibilizados, tá certo? Se a maioria dos estados tivesse uma conduta um pouco mais responsável, já teria colocado esse pé no freio desde um mês atrás. Deixando a vacina avançar, flexibilizou o que foi possível. Toque de recolher, nem pensar em retirar toque de recolher. Ampliar comércio, ampliar quantidade de pessoas, liberar para festas, para shows, nem pensar isso no momento. Tá certo? E eu não tenho também dúvida, vou dizer isso hoje aqui, pode anotar. A Europa com a Eurocopa, o Japão com a Olimpíada, essas duas regiões do mundo vão pagar muito caro, tá certo? Por terem feito esses eventos, por estarem patrocinando esses eventos. Nós já estamos vendo, inclusive, números mostrando a quantidade de pessoas, de casos novamente confirmados. A primeira coisa que aumenta, não é número de óbitos. A primeira coisa que aumenta não é a ocupação de leito de UTI. A primeira coisa que aumenta não é a ocupação de leito em hospital. A primeira coisa que aumenta é o número de pacientes testados positivos. Na hora que nós tivermos essa inversão aqui no Brasil, tá certo? Se nós tivermos responsabilidade, vamos demorar a ter essa inversão no Brasil. Ou até vamos ter de forma mais lenta enquanto a vacinação amplia. Mas nos outros países, isso já está acontecendo. Nos Estados Unidos já está acontecendo, na Inglaterra está acontecendo, em alguns países da Europa, outros países da Europa está acontecendo, e no Japão, que agora, poucos dias antes do início da Olimpíada, semana passada, tinha liberado presença de público em certas cidades, voltou atrás e proibiu presença de público. Mesmo assim, muitos atletas, muitas pessoas que estão trabalhando na Olimpíada já testaram positivo. O que é que significa isso? Que a doença não acabou, que a pandemia não acabou, que nós não estamos nada controlados. E lá no Japão, o atraso da vacinação é grande, é inexplicável que um país como o Japão esteja tão atrasado na vacinação. É inexplicável o que está acontecendo por lá, Ezra. Não, e é inexplicável mesmo, porque, sei lá, porque a gente tem uma mente colonizada, não vou mentir, não, assim. A gente tem uma mente bem colonizada, a Roda Baixa. A gente sempre acha que o que é de fora, às vezes é superior, são mais conscientes, porque a gente tem tantos problemas estruturais no Brasil que a gente olha para o Japão e a gente pensa, não, eles têm tecnologia, tem primeiro mundo, é um povo mais consciente. Eles e a Rússia têm um atraso na vacinação, assim, que é inexplicável, assim, que eu não consigo compreender, assim, e eu não sei se é porque não tem SUS, ou é porque essa disciplina do trabalho não quer parar para vacinar, que é muito confuso essa realidade desses países desses países. E o Brasil não. Acho que como o Brasil foi um país que sempre teve muita peste, né? Eu acho que a peste sempre fez uma escala aqui, né? A gente sempre teve essa cobertura muito vacinal, então a gente conseguiu construir, acho que pós-regime militar, a partir do SUS, né? Essas grandes campanhas de vacinação, Zé Gotinha, essa coisa que, infelizmente, o Bolsonaro tirou nossa alegria de viver, assim, porque era a fila das crianças, por exemplo, você não precisaria fazer muito esforço, assim, é só dizer na televisão umas 2 chamadas, dia da vacina contra a raiva, é domingo, aí fica a fila dos cachorros nas praças. Acho que foi um descuido, acho que tanto da sociedade civil, infelizmente, que não é vigilante, porque acho que até, se o Ibiapina quiser falar, a gente terceiriza muito para o governo as nossas responsabilidades.
A gente terceiriza muito o governo, cuidar do próximo, solucionar. Claro que o governo é importante, é fundamental, mas eu acho que o cidadão tem que ter o papel fundamental. Eu acho que talvez o único ponto positivo do Bolsonaro foi a organização da sociedade civil. Assim, o tiro da nossa concorrente, a Nova Brasil, ela faz uma campanha própria de vacinação. Assim, um cenário natural nosso é esperar que o governo faça uma grande campanha de vacinação e as emissoras recebam as cotas de patrocínio para fazer a campanha. Como a situação é tão trágica no Brasil, as próprias emissoras tomaram a decisão, vamos fazer a campanha nossa e mostrar a importância da vacina. Acho que a organização da sociedade civil é super importante, que eu acho que a gente deixou um pouco descuidar disso. A gente não pode descuidar. Passar para o Ibiapina para poder falar aí sobre o primeiro comentário dele, essa situação. Pandemia, Ibiapina, você acha que a pandemia está sob controle? Ezra, passa o papel para cá para eu assinar o que disse o doutor Arruda Bastos. Perfeito. Eu passo o e-mail, que papel é complicado. Aqui. Pronto, passa que eu assino e mando de volta para você. Para você ficar dizendo isso todo dia no programa. É preciso dizer isso todo dia. Porque isso significa responsabilidade social, dizer isso nesse programa que é do povo para o povo. Por isso esse grande esforço para manter o programa, para vender essa rifa. Eu vou arranjar uma pessoa para comprar um ponto, vou dar essa contribuição. Para quê? Para manter esse programa, para poder trazer um cientista, como é o caso do dia de hoje, para falar de uma coisa tão importante para a vida. Agora, veja, eu quero falar de um aspecto seguinte, meu caro Ezra. A educação ela é primordial. O doutor Cid Carvalho, que eu acompanhei desde pequenininho, ele chama o Brasil de Brasil ignorante. Ele está correto. Ele é um estudioso. Ele não fala por falar. Ele fala por conhecimento científico. Homem, como é que diante da morte, hoje mesmo, no dia de hoje, vai morrer 1.200 pessoas, que é a média diária. Como é que isso está controlado se morre por dia 1.200 pessoas? Não está controlado. Segundo, quem não é ignorante compreende que o vírus é um elemento pequenininho, impossível de ser visto a olho nu, e que é letal. Haja vista que matou no Brasil mais de 500 milhão de pessoas, 500 mil pessoas. Portanto, nós estamos diante do perigo. Agora, qual é o outro grande problema? Nós temos um povo, além de ignorante, egoísta. E é por isso, doutor Arruda Bastos, nem eu, nem o senhor ter a resposta completa. A gente tem apenas parte da resposta para o dilema entre o Jean-Jacques Rousseau e o Tomás Hobbes. Tomás Hobbes disse que o homem é mau por natureza, o homem não presta, é uma coisa ruim. E o Jean-Jacques Rousseau disse, não, o homem nasce bom e é corrompido na natureza. Quer dizer, parte da sociedade brasileira é ruim. É a sociedade que concorda com tortura. O Bolsonaro fala claramente que é a favor da tortura. E a sociedade que votou nele e que apoia, concorda com isso. Se não concordasse, não votaria. Um dia um repórter perguntou qual é a sua especialidade. Ele disse, matar. Fui preparado para matar. Então, a sociedade que concorda com ele é porque pensa como ele. Ele disse para uma mulher no local de trabalho, eu só não lhe estupro porque você é feia. Então, ele concorda com o estupro. E essa sociedade que acompanha ele é ruim. É a mesma sociedade que fez campanha, como as igrejas evangélicas fizeram, campanha para não vacinar e para não fazer o distanciamento social. Então, é uma sociedade burra, bruta e ignorante. Então, esse é o grande perigo. É por isso que essa gente vai à festa, meu Deus. É por isso que os empresários fazem uma pressão
animalesca para poder não ter distanciamento social. Como é que eles raciocinam, meu Deus? Não, vem, morre, mas eu coloco o outro para trabalhar. Tem muita gente desempregada aí. Quer dizer, eles não têm como premissa a vida como sendo a coisa mais importante. Eles têm como premissa o dinheiro e Deus, porque misturam os dois dentro de um saco, pronto. Eles gozam aqui na Terra e gozam quando morrer, porque não são de Deus, quando morrer vai para lá. Então, é esse o egoísmo e a ignorância brasileira. Daí o grande perigo. Eu quero dizer aqui para os ouvintes que eu já tomei as 2 doses, e já faz aí 3 meses. Entretanto, eu ainda estou dentro de casa, porque eu não preciso trabalhar. Porque sou pobre, em tese precisaria, mas estou aposentado. Eu tenho que me segurar aqui com a mixaria que eu ganho. Portanto, não vou estar saindo sem necessidade nenhuma. E segundo, eu preciso também preservar a vida dos meus irmãos que estão por ali, que precisam ir trabalhar, né? Precisam pegar o ônibus cheio. Então, se eu for mais um que usa a máscara, mesmo tendo sido vacinado, eu estou ajudando a mim, que eu sou mais próximo de mim mesmo, e o outro próximo. É dessa forma que eu penso. Concordo em algumas coisas, divido em outras, mas a gente vai para o debate. Arruda, me diga uma coisa. Assim, vamos passar aqui para a questão da... Assim, primeiro vamos pegar o comentário do Souza Júnior, antes que eu passe aqui batido. O Souza, já não sei o que é pior nesse governo, mais de 500 mil de vidas perdidas pela política latrogenocida, ou ver pessoas que fanaticamente ainda defendem Bolsonaro. Daqui a pouco faço um comentário sobre isso. Assim, sobre essa questão da CPI da Covid, essa questão do negócio, tu já viu, assim, na sua vida como médico, alguma coisa parecida com isso? Alguma situação dessa que a gente... esse uso indiscriminado de promover mortes para ganhar dinheiro, como é que a gente pode... E você acha que a CPI vai conseguir aprofundar as investigações? Como é que você está analisando a CPI da Covid, que você está analisando? Bom, vou começar do final, né? Eu acho que tem muita coisa para se aprofundar. Na minha opinião, nós não estamos nem com 20%, 30% aí do que a CPI pode apurar com relação à pandemia, né? Nós estamos longe, tem muitas linhas ainda para se percorrer, né? Com relação ao que você falou, é claro que aqui e acolá nós pegamos algum governo que tem essa vocação em termos de desvio de recursos, mas o governo é porque juntou uma série de coisas, né? Primeiro, a política do governo Bolsonaro era destruir o que existia de ciência dentro do Ministério da Saúde. Eu já disse algumas vezes, eu fui secretário de saúde aqui na Secretaria de Saúde por quase 8 anos, fui vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários, do CONAS, e é muito a Brasília, é muito no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem técnicos fabulosos, técnicos com muita competência e que vêm de vários governos, são servidores públicos que vêm de vários governos. Tá certo? Então, o Ministério da Saúde tinha como dar uma resposta positiva nessa pandemia. Como nós fizemos, e na época eu era o secretário do Ceará, da pandemia do H1N1, que chegou no Brasil. Na pandemia do H1N1, nós tivemos uma resposta muito boa nos estados, muito boa nos municípios, e melhor ainda no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde coordenou todo o enfrentamento da pandemia. Coordenou junto do CONAS, junto do CONASEMS, junto dos secretários, junto dos governadores, junto dos prefeitos. Isso é interessante, só um estado divergia, que é o estado do Osmar Terra, porque na época o Osmar Terra plana, esse negacionista que eu considero um dos piores que existe e que deve pagar muito caro pelo que fez, porque ele comandava exatamente esse gabinete paralelo. Ele boicotou todos os ministros, inclusive o Pazuello também, tá certo? Ele é uma pessoa desse estirpe, tá certo? Então, ele, na época do H1N1, o estado do Rio Grande do Sul foi um dos piores estados no enfrentamento da pandemia, porque naquela época ele queria seguir a mesma linha agora
da Covid-19, tá certo? Ele tentou ser ministro no início, no lugar do Mandetta, não conseguiu, derrubou o Mandetta, queria ser o substituto do Mandetta, não conseguiu, derrubou o Nelson Teich, queria ser o ministro depois do Nelson Teich, não conseguiu, entrou o Pazuello, derrubou o Pazuello pensando em ser ministro, o Pazuello saiu e ele não conseguiu ser ministro porque entrou o Queiroga. E ele está querendo derrubar o Queiroga para ver se ainda até o final desse governo ele consegue ser ministro da Saúde. Por outro lado, o Pazuello entrou no Ministério da Saúde, já vinha essa destruição. Agora é importante falar o seguinte, essa destruição do Ministério da Saúde vem desde a saída da presidente Dilma, desde o golpe contra a presidente Dilma, quando o Ricardo Barros assumiu o ministério no governo Temer. É preciso que se diga, porque a memória, às vezes, do povo, e tem muita coisa, o Ricardo Barros, esse que está envolvido até o pescoço em toda essa linha de corrupção dentro do Ministério da Saúde, com essa compra de vacinas com atravessadores, como foi denunciado pelos irmãos Miranda, como foi denunciado já na CPI, como foi denunciado para o próprio Bolsonaro, ele não tomou nenhuma providência num crime de prevaricação extremo, né? Esse Ricardo Barros foi ministro da Saúde e tentou destruir o SUS nesse período. Só não conseguiu destruir o SUS porque o SUS estava vindo forte ainda, apesar das dificuldades de financiamento do governo Lula e do governo Dilma. Se diga isso. Ele tentou implantar plano de saúde popular. Ele tentou acabar com os pilares principais do SUS, tá certo? A universalidade, a integralidade. Ele tentou destruir o Sistema Único de Saúde. Isso o seu Ricardo Barros, como representante da iniciativa privada, como representante das operadoras de plano de saúde, como representante dessa linha de pensamento privatista para a saúde também, tá certo? Ele saiu, tá certo? E entrou o Mandetta dentro do Ministério, que também, até o início da pandemia, seguiu a mesma linha de como ele, como deputado, apoiou o teto de gastos, inclusive o teto de gastos na saúde, congelar os recursos para a saúde durante 20 anos, tá certo? E ele era um dos grandes líderes, junto com o Reinaldo Caiado, no Congresso, junto com a Mayra Pinheiro, aqui, a capitã Cloroquina, no Congresso, junto com o Conselho Federal de Medicina, que tem responsabilidade nesse genocídio, eu tenho dito isso, Conselho Federal de Medicina deveria já ter sido convocado para a CPI, tá certo? E está demonstrado o seu envolvimento também nesse gabinete paralelo, no patrocínio de kit precoce de tratamento sem comprovação científica, como foi visto, você falou a respeito do caso da farmacêutica, né, que a Itamedic é a farmacêutica que mais produz ivermectina, e ela patrocinava um grupo, aquela Associação Brasileira de Médicos pela Vida. Eram médicos pela vida, eram sacerdotes pela vida. Nada, sacerdotes de Araque, porque eram patrocinados por um laboratório, tá certo? Para fazer exatamente negócio, para vender produtos sem eficácia científica. Então, esses dirigentes dessa entidade, Associação de Médicos pela Vida, também devem estar dentro desse relatório e pagar caro pelo que fizeram. Conselho Federal de Medicina, o Ricardo Barros, o Osmar Terra, todos aqueles empresários ligados ao Bolsonaro que patrocinaram essa estratégia, tá certo? Estratégia para favorecer a corrupção depois e para vender medicamentos sem comprovação científica, tá certo? Então, como eu falei, a CPI da pandemia está só começando. Eu acho que ainda 90 dias agora de prorrogação é pouco. Essa parada tem que cair, de cair a fundo nesses documentos. Tem que cair fundo. Ontem já foi descoberto um recurso, porque o problema é o seguinte, nós estamos focando nos recursos de vacina, mas nós temos que ver os recursos para os outros insumos, tá certo? Da Covid e os outros insumos que o Ministério da Saúde adquire, as compras que o Ministério da Saúde faz.
que são muitas compras, um volume astronômico, como foi já confirmado essa empresa de logística, tá certo? Que os técnicos do Ministério colocando que o recurso que devia ser passado era 1 bilhão e a empresa pedindo 40 e tantos milhões, no fim, o próprio chefe que depois que foi preso, né, o Roberto Dias, ajeitou por 18, tá certo? Olha, 1 milhão para 18 e para 48 tem uma diferença enorme, então pode ir atrás, aí tem recurso mensal para deputado, tem recurso mensal para quem está no ministério, tem recurso mensal para uma série de outras coisas. Então, estamos longe. Provavelmente até dessa CPI saiam outras derivadas, porque essa CPI ela vai ter que ter um foco definido mais na pandemia, mas era um leque para que se abram outras linhas de investigação em futuras CPIs também. Sim, porque realmente, assim, porque todo mundo achava, eu acho que os analistas de política achavam que, por exemplo, a gente só vai confirmar e organizar o que a gente já sabe, que o governo não fez. Mas não, assim, em um determinado momento, não, o buraco é muito mais embaixo e ele é muito profundo, porque você falou, por exemplo, eu tenho dificuldade, por exemplo, como se ampliou demais e são muitos escândalos, pode ser que o Conselho Federal de Medicina não seja chamado, porque estava na linha, estava no roteiro inicial, ia ser chamado, a questão, inclusive, da falta de equipamentos para intubação, tudo isso. Mas quando abriu o abismo da questão das vacinas, da logística, infelizmente vai precisar de outras derivadas para aprofundar essas investigações, que são muitas, assim, e a gente vai realmente, a partir disso, ver qual foi realmente o real papel das lideranças do Ministério da Saúde, inclusive uma cearense que está lá, que a gente achava que era só aplicativo, achava que era só cloroquina, mas o buraco é muito mais embaixo, a gente não sabe realmente a profundidade da corrupção que se instala no Ministério da Saúde. Eu vou fazer só uma aspa de passar para a Ibiapina, é que, assim, o pessoal fica discutindo que a esquerda não falava de corrupção, era a direita que... Não, a gente sempre fala de corrupção entre o movimento estudantil. A gente, até o Ibiapina se lembra, a gente denunciava a corrupção do governo Fernando Henrique dia e noite. E tem que ser rigoroso com o nosso, a gente não pode errar. E se a gente errou, tem que punir os nossos. Acho que é uma coisa legítima, que é muito séria o combate à corrupção. Mas acho que essa questão da lisura pública, acho que essa força e Ibiapina, qual é o seu comentário? Como é que tu está avaliando a CPI da Covid, essa questão, deu uma pausazinha agora, né, para o recesso parlamentar, é só uma pausa para o próximo esquenta, como é que você está analisando aí? Eu estou dizendo que a CPI ela é muito importante. Eu tenho feito campanha, já fiz aqui, já fiz lá nos programas que a gente tem, porque o PT tem um setorial de saúde, tem um programa nas quinta-feiras. O doutor Arruda Bastos, acho que até já participou desse programa. Já participei. Participou, exato. Então, seria muito importante que o PCdoB, o PSOL, o PCB e outros partidos, o próprio PDT, fizesse algum... O PT se chama setorial, aí o nome não importa, mas que tivesse alguma organização nesse sentido para trabalhar a consciência das pessoas, para defender a saúde e o SUS, como disse aí o doutor Arruda Bastos. Quer dizer, a destruição do SUS. Por que a destruição do SUS? Porque eles precisam vender o SUS para as empresas de saúde atuarem no lugar do SUS. E por que nós precisamos defender? Um trabalhador comum que ganha R$1.000, R$1.100, o operário, se a gente dividir isso por 30, dá R$33,33. Um homem que ganha R$33 por dia pode pagar uma consulta, pode pagar um tratamento?
E quem ganha o dobro, ou seja, 2 salários, aí você soma, vai dar 66,66 centavos. Pode pagar uma consulta médica? Não pode. Não é o valor de uma consulta médica. Depois tem que comprar o medicamento. E se for uma doença mais grave? Portanto, o SUS é uma forma democrática, né, de trazer para nós de volta aquilo que a gente paga em imposto. Por isso, não pode ser mínimo. O Estado tem que ser um Estado que garanta para nós, sociedade, alguns direitos fundamentais, como a saúde, pelo menos a educação. Essas duas coisas já ajudam, porque para comprar o feijão, a gente compra aí com esse salário mínimo, apesar do preço do feijão. Gasolina, o trabalhador ganha um salário, não compra, porque está de R$6, aí não dá para ele comprar, porque também não tem como comprar um carro. Portanto, defender o Sul é fundamental. Nós temos que fazer esse trabalho. E a CPI está mostrando isso. É uma coisa extraordinária. Eu acho muito legal ali os debates, os testemunhos. E eu, como cidadão, mandei 2 cartas para o Congresso. Eu escrevi aqui umas cartonas aqui, 2, 3, 4 folhas, e mandei para lá, dando minha opinião e sugestão, não sei o quê. Quando essa Mayra, que é uma mulher desavergonhada, na verdadeira acepção da palavra, essa mulher é tão baixa que ela não é só ignorante, ela não é só mentirosa, ela é ignorante. Ela disse na CPI, não, tem um pênis lá na porta de entrada da Fiocruz. Até o presidente da CPI, ele não entendeu direito. Aí não sei quem falou, aí o presidente disse, não, ela disse, ela falou um pênis, uma coisa. Não, aí ela disse, não, presidente, foi um pênis mesmo. Quer dizer, é uma obra, aliás, é uma arte feita por um artista, uma campanha que a Fiocruz fez para vacinação, inclusive. E aquilo que ela diz que é pênis é uma seringa. Né? Vocês são uma mulher desmoralizada, ignorante, mentirosa, e afirma com convicção as mentiras dela. Nesse Ministério da Saúde, que o doutor Arruda disse que vem sendo destruído desde o tempo do Temer, quando começou o golpe, rapaz, a sucessão de incompetência e de mentira. Esse Pazuello é um mentiroso, é um canalha. Olha, eu sou uma pessoa simples, eu sou agricultor. Trabalhei com 10 anos, comecei como agricultor, trabalhei até os 19. Eu sou uma das pessoas que está inserida aí nos que mais precisam de dinheiro. Mas se o doutor Arruda Bastos se eleger presidente da República, ou o Lula, e Ibiapino venha a ser o ministro, eu não aceitarei, porque eu não sou cientista. Portanto, eu vou ser lá um boneco e um competente susceptível a cometer erros. Mentiu na CPI. Aí agora, quando estourou aí a corrupção, porque antes era só, nós discutíamos muito aqui, a incompetência do governo e a teimosia do governo em não comprar vacina e não aceitar o distanciamento social. Portanto, ele é cúmplice da tragédia que aconteceu no Brasil. Mas agora é mais, tem roubo. No momento que o brasileiro, a sociedade brasileira mais necessitou do governo, do apoio do Estado. Aí a última pessoa que eu vi depondo, a penúltima pessoa que eu vi depondo, Cristiano, ele disse, olha, não, mas isso aqui foi tratado com o Roberto, esse que foi preso. Aí sim, mas tinha o coronel fulano de tal, acima do coronel tinha o coronel Elcio, acima dele tinha outro, tinha o coronel Bruno, tinha o coronel não sei o quê, tudo militar. E o Exército ainda solta uma nota desavergonhada, desproporcional e mentirosa, porque o presidente da CPI não falou mal do Exército, não. Ele falou mal, ele disse o seguinte, o Exército deve estar, como instituição, deve estar com vergonha desta banda podre que está aí atuando de forma desavergonhada. Essa foi a nota, que o Exército deveria ter vergonha do que está acontecendo com ele, apoiando um genocida,
e deveria era ajudar a apurar, para tirar a podridão que está dentro do Exército, ajudando a corrupção do Bolsonaro. Gente incompetente, mentirosa e corrupta. Por isso, todo o apoio à CPI. Foi muito importante. Olha, minha gente, por que o Bolsonaro e os bolsonaristas querem acabar com o STF e com o Congresso Nacional, essas duas instituições, para fazer o que eles bem querem, a partir do ponto de vista dele. Só está tendo CPI porque o Supremo obrigou a realizar a CPI. E só está tendo a CPI porque existe o Senado e o Senado está fazendo a CPI. Se não fosse isso, nós estávamos nas mãos de um grupo de assassinos, mentirosos e corruptos. Ezra Gomes. A gente já está no horário do programa, a gente tem um showinho de 10 minutos, que a gente começou com 10 minutos de atraso, Jonathan Neto. Arruda Baixo, as suas considerações finais e essa questão, você acha que tu acha que no futuro breve a gente vai poder sorrir de novo? Eu sei que com a Covid a gente vai ter que ter cuidados até o resto da vida. Falam na vacinação de uma terceira dose, né, uma dose anual, né, de reforço, né, como a gripe. Mas você acha que existe possibilidade do impeachment do Bolsonaro? Você está analisando por esse desastre que está o Brasil de hoje, que são tantos desastres que a gente até perde as contas, né? Assim, esse envolvimento. Você acha que a gente pode ter um impeachment ou a gente pode esperar essa quadra no próximo ano? Bom, falando em impeachment, nós assinamos, eu inclusive assinei, representando a Associação Brasileira de Médicas e Médicos para a Democracia, um super pedido de impeachment. Tá certo? Eu fui um dos 46 signatários do super pedido de impeachment, representando a nossa entidade. Tá? Então, acho que nós temos que continuar nessa linha. O pedido de impeachment, os pedidos de impeachment, eles vão continuar cada vez mais chegando no Congresso. Já tem uma dissidência agora mais forte do vice-presidente, né? Do vice-presidente da Câmara. Ele, inclusive, disse o seguinte, ele já está pedindo para analisar os 130 pedidos de impeachment, porque se ele assumir, mesmo que temporariamente, ele diz que vai botar um para frente. Tá certo? Vai botar um para frente. E nós estamos dependendo realmente de quem bote para frente, porque crime nós já sabemos que ele cometeu, e são 100 e tantos, ele tem uns 200 crimes, é o maior criminoso que já passou na presidência da República. É o presidente que mais cometeu crime durante o seu tempo de presidente, não tem dúvida, isso vai ficar, a história vai confirmar isso, tá certo? Tem 100 e tantos pedidos de impeachment, 130, mas cada pedido de impeachment tem uns 5 crimes tipificados de responsabilidade e outros mais dentro de cada pedido, todos bem fundamentados. Então, motivo não deixa de existir para o impeachment dele. O que nós precisamos é ter uma condição realmente objetiva, um presidente que paute o impeachment, um presidente na Câmara que paute o impeachment, ou atual, ou que é vice, ou alguma coisa, ou que essa mobilização popular cresça cada vez mais, né? A população cada vez mais mobilizada, solicitando o impeachment do Bolsonaro. Porque eu tenho dito também o seguinte, mas nós vamos tirar o Bolsonaro na eleição. Mas olha o estrago que esse presidente vai fazer até lá. Nós não temos como esperar, não. Nós não podemos esperar a eleição. A eleição nós sabemos que ele vai ser derrotado realmente. Ele não vai conseguir se reeleger se for candidato. Ontem até ele disse que talvez não seja candidato. Não está entendendo? Mas o problema é assim, nós não podemos esperar o que acontece durante mais meses, 1 ano e tanto de mandato dele. O problema é isso, né? Agora, com relação a se nós vamos voltar a sorrir, vamos. Depende da responsabilidade nossa. Depende do que nós vamos realizar agora, ou seja, deixar que as pessoas sejam vacinadas de forma mais efetiva, os estudos para uma terceira dose, uma dose de reforço, uma dose anual, isso também eu concordo com você, eu também não tenho a menor dúvida que nós vamos precisar de vacinação todos os anos,
tá certo? Porque é um vírus que tem essa mutação, tem muitas mutações, em muitos países do mundo ele ainda está acelerado, né? Vamos ter outras além dessa Delta, além da P1, de P2, de P4, P5, qualquer outro que venha por aí. Então, nós vamos precisar como o H1N1. Como é que o H1N1 foi controlado no mundo? Foi controlado com vacinas anuais, incorporadas à vacina da gripe. Aí o Butantan, aqui no Brasil, vai ter um papel super importante. E a nossa vacina vai ser a Butanvac, que o Ministério também boicotou. O Ministério boicotou o Butantan com a Coronavac e agora também botando o pé, dificultando os testes, demorando a autorizar os testes da Butanvac, que é uma vacina que o Butantan sabe produzir, que tem plataforma para isso, que é barata e que pode ser utilizada por todos os brasileiros como uma vacinação anual. Tá? Então, o alerta é esse. Vamos continuar nesse período agora com moderação, aguardando os números, controlando, não quebrando o que existe, pouco ainda que existe de isolamento social, o uso de máscaras, o uso do álcool em gel, isso deve continuar, tá certo? Aguardando a vacinação, que nós alcancemos aí 70%, 80% de vacinação, isso vai ser coisa lá para o final do ano, não para agora. Quero só dizer, Esdra, que hoje nós estreamos a transmissão também do seu programa, na nossa página dos Médicos pela Democracia. Então, nós estamos, a nossa página do Facebook, transmitindo a partir de hoje 2 programas de vocês, né? Uma coisa maravilhosa. De 7 horas da manhã, já estou dizendo aqui para o Jonathan, para você, pode compartilhar cruzado na nossa página dos Médicos pela Democracia, tá certo? Nas outras páginas que eu, inclusive, for fornecer, e o programa também desse horário das 10 horas. Nós temos um programa que é compartilhado por vocês, na sexta-feira, que eu faço com o Dr. Manuel Fonseca, que é o Sexta com Saúde e Democracia, que tem uma audiência muito grande na sexta, é um programa de 18 às 19 horas, nós discutimos problemas e os assuntos da semana, né? Um programa que tem muita audiência, um programa já tradicional, começou no início do ano passado, quando a pandemia estava surgindo, e nós continuamos até hoje, Ezra. Agradecer o convite, dizer que é um prazer. Biapino, pode mandar para mim também o e-mail, que tudo que você fala eu assino embaixo, tá? E aí aproveita o Ezra também, manda o dele, e aqui nós estamos assinando tudo junto. Assim, eu não vou mentir, não. Eu posso até, assim, a Câmara Federal precisa do Arruda Bastos, não vou mentir, não. Eu sei que voto é uma coisa difícil, mas eu acho que um dos problemas que a gente está tendo é a péssima qualidade dos nossos representantes, assim, não vou mentir, não. Assim, tirando os do PT, assim, a esquerda, mas é muito ruim os representantes, assim, de maneira geral. A bancada empresarial, assim, esse Arthur Lira mesmo, assim, é muito ruim, assim, a qualidade técnica, Deus me livre, assim, até a CPI da Covid a gente sofre um pouco com isso, é uma CPI super importante, mas só tem um médico, assim, para ter mais médico no Senado, assim, até para entender essas questões, o doutor Otto Alencar, ele faz uma diferençazinha em alguns momentos, muito chaves. A gente precisa ter mais parlamentares comprometidos primeiro com a medicina e segundo com a democracia. Fazendo a pré-campanha aqui do Arruda Bastos. Vamos aqui, Biapino, suas despedidas e comentários finais. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, não é? Uma pessoa que dá uma pequena contribuição nesse programa, uma vez por semana, assim como os demais outros companheiros que também comentam, dão, a presença do Dr. Arruda Bastos, porque ela é muito qualificada e ele é um médico comprometido com a vida, com a população pobre que precisa da saúde, que precisa de uma vida melhor. Tem um livro, eu não li esse livro porque a pessoa ia me emprestar e esse livro parece que é a coisa mais rara do mundo. Mas esse livro diz que tem algumas pessoas que são iluminadas. Portanto, elas são pontos de luz na escuridão humana. E a escuridão humana é muito grande. Ela ficou bem clara para mim, não sei por demais, com esse governo Bolsonaro. Esse governo é muito ruim. Isso é um homem ruim, é um espírito mau.
sabe? É um espírito involuído. O Espiritismo fala dos espíritos evoluídos e dos espíritos inferiores. Isso na doutrina deles, não estou dizendo que isso é verdade, mas eles falam disso. E tem gente ruim. O Hitler era gente ruim. Era gente que matava as pessoas de fome, não precisava gastar bala. Ele colocava dentro de um cercado e a pessoa ficava lá até morrer de fome. Só tinha o osso e o couro, e aí morria. Eram os vivos mortos. Os mortos-vivos, aliás. É um estado que o doutor Arruda Bastos é quem sabe, quando a pessoa chega nesse estado. O Nero tocou fogo em Roma. O Bolsonaro matou 500 mil pessoas. Ele queria que morresse muito velho, muito idoso, para não pagar a Previdência Social. Ele queria isso. E ele conseguiu. E há estudos de que há dois tipos de energia, a energia positiva e a negativa. E a energia negativa atrai energia negativa. A energia positiva atrai energia positiva. Eu não estou brincando, não. Tem ciência nisso, tem a psicologia, a parapsicologia, tem um conjunto de ciências que estuda isso, a energia, a mente. Então, esse governo fez, o doutor Arruda Bastos falou aí, ele fez um comitê paralelo, ou seja, o órgão de Estado para cuidar da saúde obedecia ordens de um comitê dirigido por um genocida. Por isso que as medidas que deviam ser tomadas não foram. Esse governo é envolvido em rachadinha. Esse governo, através do filho, condecorou o Adriano da Nóbrega, um assassino miliciano, e deu toda a proteção o Queiroz, um bandido que ninguém nem fala dele. É gente ruim. É gente ruim. Termino, então, dizendo aqui que o senhor está dando uma grande contribuição em retransmitir esse programa. E dou um testemunho. Antes de pandemia, antes de se falar de saúde, o senhor, e também, para ser justo, o doutor Iraguaçu, eram 2 médicos de Fortaleza que tinham programas de rádio, na Assunção e lá na Rádio Cidade, falando de saúde, dando dica de saúde. E o senhor continua, o Iraguaçu morreu, mas o Aureliano Ramos segue fazendo isso daí. Parabéns pelo bom trabalho que o senhor fez. E se o senhor for candidato a deputado federal, eu não vou votar no senhor, não, porque eu não posso ser um mentiroso. Eu tenho aqui o meu partido. Mas o Antônio Biapino da Silva vai... O meu não, mas eu vou arrumar 2 votos, 3 votos, que eu gosto muito do número 3. 3 votos o senhor tem. Não é por outra coisa, não. É porque o senhor é um homem decente, é um cientista e o senhor deveria representar o povo do estado do Ceará. Termino aqui, um abraço a todas e a todos. Lançamos involuntariamente a pré-campanha do Arruda. Pois é, rapaz, eu fiquei... Não sei nem se ele é, eu estou dizendo, se ele for, pode contar com esses 3 votos. Isso aí eu me... Obrigado. Fiquei emocionado aí com essa... Vamos pensar. Agora eu estou pensando em ajudar a combater a pandemia. Tá na vida, tá na chuva para se molhar, e o PCdoB precisa de você, como a esquerda precisa. Mas, sei lá, vamos aqui para a batalha, que a batalha é grande, né? A gente agradece... Meu caro Ezra, o PCdoB, ele precisa ser muito inteligente, precisa focar num candidato. Nós tínhamos um homem do mais elevado valor, o companheiro Chico Lopes. Fez um grande trabalho, que homem extraordinário. O Inácio Arruda também, eu gosto muito dele. Mas aí o PCdoB lançou as 2 candidaturas, dividiu um pouco. Já visto que a estrutura do PCdoB não é tão ampla, é um partido ainda um partido pequeno que eu digo assim, no ponto de vista de estrutura e de número de parlamentares, de modo que isso dificultou. Então, se concentrar num nome bom
elege um deputado. O problema é a mudança da legislação, que obriga a ter chapa própria. Mas tem a questão da federação partidária que está vindo aí, pode ser que uma coisa que... É por isso que eu digo, se concentrar em um nome para federal, né, ganha a eleição. Eu acho, não sei se estou certo. Não, você está certo. É muito tempo, ainda falta um ano, mas é bom as pessoas botarem a cabeça no lugar e fazer os contatos. A gente está iniciando aqui a pré-campanha de 2022, nem sabe se vai ter eleição, né? Tá bom, muito obrigado. Desculpe alguma coisa, doutor Arruda. Muito obrigado, Ibiapina. Conversamos demais. Vamos para a última vinheta do programa. Colaborem com a nossa rádio e com você, Jonathan Neves. Democracia no ar. A Rádio Atitude Popular está sorteando mais um celular Xiaomi de 128 GB novinho e pode ser seu. Para participar, compre agora mesmo um número, um ponto no valor de R$50 cada. Envie uma mensagem via WhatsApp para 85 99662 2120. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.